Qual é a diferença de desenho didático para desenho instrucional? O instrucional vem de instrução, e a instrução é parte do ensino. Inclusive, é uma parte importante do ensino, porque é com a instrução que eu oriento as trilhas de aprendizagens dos meus alunos na EAD. A instrução ela é importante porque é ela que garante a orientação para o estudo. Só que na cibercultura, trabalhar com instrução é muito pouco, porque a gente não pode reduzir o ensino à instrução, porque o ensino é mais que a instrução. Só para pegar uma noção de ensino que eu gosto muito, eu vou citar aqui Paulo Freire. Porque para Paulo Freire, ensinar não é transmitir de A para B, e nem de B sobre A. Ensinar é ser epistemologicamente curioso. Isso significa trazer para dentro do ensino a pesquisa, a invenção. E o Paulo Freire já nos ensinou que o ensino é aquilo que se faz de A com B. E é aí que a interatividade que o Marco Silva traz, nos ajuda muito. Porque o que é ensinar de A com B? É que esse B, que é nosso aluno, ele também é autor desse desenho didático. Então, a instrução, muitas vezes, Vitório, e toda a equipe que está aqui nos ouvindo, não contempla esse B, que é o nosso aluno à distância, como autor desse desenho didático. Então, é com esse esforço que a gente prefere falar desenho didático. Por quê? Porque a didática é a área do conhecimento pedagógico que se preocupa com os processos de ensino-aprendizagem. E o ensino é mais que a instrução, ok? Então, é desse lugar que a gente prefere falar de desenho didático a falar de design instrucional. Ok? Pode avançar a tela aí. Milena, pode passar. Pode passar para o próximo slide. Quando a gente fala de educação online, a gente está falando de uma educação como um fenômeno da cibercultura, tá? Então, o que é a cibercultura? A cibercultura é a cultura contemporânea mediada por tecnologias digitais em rede. Na literatura, essa nomenclatura aparece, em princípio, como novas tecnologias. Hoje, a gente nem usa mais a expressão novas tecnologias, já virou demodê. A gente prefere falar de tecnologias digitais em rede. O que é que isso significa? É que o digital em rede provoca mudanças profundas na cultura e também na educação e na educação à distância. Por quê? Porque o digital em rede faz um corte epistemológico nos modelos de comunicação e também nas formas de fazer educação. Então, nesse slide aí, eu tenho um mapa que diz o seguinte: as novas tecnologias se caracterizam, sobretudo, por duas grandes revoluções. A primeira é a digitalização da informação. Então, a gente consegue digitalizar textos, sons, imagens. A gente consegue digitalizar os processos de construção do conhecimento. Mas a gente consegue também fazer convergência de linguagens e mídias. E isso é o que pode potencializar a educação online nos currículos à distância. Por quê? Porque a EAD, historicamente, foi mediada por meios massivos. E os meios massivos não apresentavam essas duas características, da digitalização e da convergência. Então, quando a gente só trabalhava com material impresso e com audiovisualidades, a gente entregava para o nosso aluno estudar sozinho, no seu autoestudo, com um material que era fechado.
que não tinha liberação do polo da emissão, próprio da digitalização, e a gente também não podia trabalhar com multimodalidade e hipertextualidade na educação à distância, porque o material impresso, fisicamente, não permite essa plasticidade que o digital permite. Então, quando eu pego o meu conteúdo e migro do material impresso para dentro do Moodle, em potência, eu permito com que o meu aluno tenha uma leitura mais hipertextual e multimodal, porque o material impresso tem um limite do átomo, do físico. Por mais que eu crie uma aula com um texto que converse com ele, que provoque, que convide a mais participação, o digital permite que eu trabalhe com vídeos, com imagens, com podcasts, que são os sons, permite que eu hiperlinke esse conteúdo dentro e fora da plataforma. Então, em potência, um desenho didático que lança a mão da digitalização e da convergência, em potência, vai expandir muito mais os repertórios dos meus alunos, que ficou um pouco limitado com o material impresso e com as aulas gravadas que eles receberam via videocassetes, via DVDs. Se eu tenho tudo isso num ambiente virtual e posso, juntamente com esse conteúdo, também convidá-lo a criar comigo via interfaces de comunicação, essa educação à distância fica muito menos distante. Por quê? Porque eu posso trazer o meu aluno para estar comigo em outras presencialidades. Inclusive, o José Armando Valente fala de um estar junto virtual. Então, o que é esse estar junto virtual? É ter uma sala de aula efetivamente dentro de uma plataforma. A plataforma não é só um lugar para acessar a tarefa e devolver naquela data marcada. É isso também, mas permite que eu, por exemplo, possa construir o conhecimento com os meus alunos que estão geograficamente dispersos. Estar fisicamente à distância, estar geograficamente dispersos, não significa estar distante. E hoje, no CEDERJ, em potência, a gente pode reunir os nossos alunos que estão aí espalhados por todo o território fluminense e carioca. Então, eu costumo dizer que é possível fazer a educação online dentro de um currículo que é à distância. Então, o que é que eu faço na minha disciplina? Eu valorizo o autoestudo da educação à distância, mas eu aproveito aquelas 2 semanas da AD para trazer os alunos um pouco mais para dentro da plataforma, mostrando para eles que a gente pode estar junto dentro da plataforma. E aí, esses tutores que estavam antigamente nos polos, eles estão todos hoje dentro da plataforma, organizados por polos, fazendo uma mediação mais interativa com os nossos alunos. E é um pouco sobre como fazer esse desenho didático que eu vou avançar um pouco na discussão aqui. Pode avançar. Então, em última análise, o que é um desenho didático? É quando eu arquiteto conteúdos e atividades num contexto de um ambiente virtual. Educação online necessariamente é conteúdos em harmonia com atividades online, que podem ser síncronas ou assíncronas. No CEDERJ, a gente investe muito no assíncrono, nos fóruns, nas wikis, nos blogs. Por quê? Porque os nossos alunos, eles estão dispersos, muitos não têm a conexão em casa, muitos precisam do polo para acessar a plataforma. Então, a gente investe muito mais no assíncrono por conta da exclusão digital. Mas a professora Rosana Oliveira, por exemplo, esta semana, trouxe um dado para nós muito curioso,
Porque a gente está percebendo que os nossos alunos à distância estão usando mais o síncrono. O Marco, por exemplo, fez uma live e convidou 300 alunos. E ele ficou muito surpreso com a participação de um grande número. Por quê? Porque os nossos alunos hoje já contam mais com celulares. O nosso próprio Moodle já pode ser acessado pelo celular. E aí as pessoas estão se surpreendendo com a presença dos nossos alunos nas lives. E isso é muito bom como um dado para nós, porque significa que a partir de agora a gente pode investir um pouco mais no síncrono, com webs, com bate-papos. Vocês falaram do Mariano Pimentel. O Mariano é uma grande referência em bate-papos, tá? Ele gosta muito de trabalhar com bate-papos, tem desenvolvido uma aplicação para isso. E se a gente realmente investir mais na inclusão digital dos nossos alunos, a gente vai poder investir mais no síncrono, seja via webconferência, seja bate-papo. Mas, de todo modo, eu acho que o nosso projeto ele é mais legal porque ele investe muito no assíncrono, fazendo com que as pessoas participem juntas, não necessariamente em tempo real, o que também favorece muito a discussão mais densa dos conteúdos e das atividades. Pode passar. E aí, resumidamente, um desenho didático se organiza em 3 partes que, para mim, são indissociáveis. A primeira é o planejamento, que é um planejamento clássico. Todo professor planeja, seja ele do presencial ou do à distância. Todos nós construímos ementas, traçamos objetivos de aprendizagens, fazemos sequências didáticas, criamos atividades, pensamos a avaliação. Tudo isso faz parte do que a gente entende por planejamento. O que é jogar esse planejamento dentro de uma plataforma? É arquitetar lá dentro da plataforma conteúdos e atividades. Só que não adianta só fazer isso. Eu preciso garantir uma boa tutoria, uma boa docência online. Se a minha equipe de tutoria é incompetente, o meu desenho didático não vive. O meu desenho didático não ganha potência interativa. Salvo aqueles desenhos didáticos que são feitos para o autoestudo. Se você faz desenho didático para o autoestudo, para o aluno interagir só com o conteúdo e não precisar de tutoria, isso é uma coisa, isso é o que a educação à distância faz classicamente. Mas se eu quero que essa educação à distância seja mais online, mais ciber e mais interativa, o papel do tutor é fundamental. Eu não consigo conceber um desenho didático sem a mediação docente, e que eu chamo de materialidade da ação. O que é a materialidade da ação? É quando há cocriação com os sujeitos do processo. Quem são eles e elas? Nossos tutores com os nossos alunos, a coordenação de cada disciplina e vocês que estão aí nos bastidores, no front, garantindo mais plasticidade e usabilidade do ambiente virtual. Então, toda vez que vocês nos apresentam uma potencialidade nova no nosso Moodle, mais potência o nosso desenho didático ganha. Então, eu lembro que o Marco viu antes de mim aquele recurso do podcast, de gravar áudio dentro do nosso Moodle. E quando a gente descobriu isso, claro que a gente lançou mão desse recurso no nosso desenho didático. Isso faz a gente ganhar mais plasticidade, mais convergência, acessibilidade. Então, quanto mais a nossa ferramenta ganha potência e recursos, mais invenções didáticas temos em potência.
Agora, é preciso cuidar da formação dos professores coordenadores, porque muitos desconhecem as potencialidades do ambiente virtual e aí acabam fazendo mais do mesmo. O que é o mais do mesmo? PDF Education. É postar PDF e pedir tarefa. Muitos professores não sequer abrem um fórum. Muitos professores sequer usam Wiki. Muitos professores sequer fazem chats. E a gente sabe que é essa interatividade no desenho didático que faz o nosso curso ser menos distante. Mas se eu só posto conteúdos e peço tarefas, eu não valorizo a potencialidade do digital. E é aí que a gente quer investir mais, em nosso caso, por exemplo. Pode passar? Então, como eu disse, essas fases do desenho didático são inseparáveis. O planejamento, a materialidade da ação e a própria avaliação de todo o processo. Pode passar? Pode passar. Eu fiz esse mapa para dar visualidade a uma possibilidade de desenho didático. Quando eu faço oficinas com os meus tutores e com professores, eu gosto muito de trabalhar com esse mapa, porque ele representa como a gente pode criar um desenho didático. Então, as elipses, que eu chamo de módulos, são exatamente as unidades curriculares, os tópicos que a gente abre no nosso Moodle. Por exemplo, o nosso currículo, o nosso semestre letivo, ele funciona por 4 meses, mais ou menos 8 semanas. Então, eu posso ter uma aula para cada 2 semanas, uma aula para cada 3 semanas. E o que é essa aula, essas unidades, esses módulos? Repare que em amarelo eu represento os conteúdos. Então, ao fazer um desenho didático, eu posso trazer os conteúdos para dentro da plataforma nas mais variadas materialidades. Eu posso trabalhar com artigos de revistas. Eu valorizo muito o trabalho com artigos. Por quê? Porque a gente faz educação superior à distância. A gente não faz curso rápido, a gente não faz treinamento. Nosso aluno precisa ler ciência. E a ciência está materializada em artigos científicos, que já estão disponíveis gratuitamente e abertamente em várias revistas. Eu sempre disponibilizo artigos para os meus alunos. Eu detesto aquelas aulas que são pirotécnicas e reduzidas em PowerPoint. Tá? Em tela a tela, com figuras se mexendo e se animando. A gente até pode usar esses recursos, mas eu gosto de investir em literatura científica. A gente pode trabalhar com videoaulas, e aí eu acho que vocês fizeram um trabalho muito bom em convidar os professores para fazer aulas em estúdio, porque o aluno gosta muito de ver e de ouvir os professores, mas a gente também pode trabalhar com vídeos que já estão na internet, não é? Conferências gravadas, essas lives todas que a gente está fazendo agora, tudo isso pode virar conteúdo para nossas aulas. Mas não adianta só pendurar conteúdos em várias mídias. Não adianta só disponibilizar artigos, vídeos e podcasts. É importante criar atividades para que os nossos alunos possam vivenciar esses conteúdos com autoria. E as atividades precisam prever produções. Reparem que os retângulos azuis significam atividades. Toda unidade precisa ter conteúdos de estudo e atividades. Essa atividade pode ser uma atividade. Então, como eu disse, Vitório, eu aproveito muito as 2 semanas de AD, porque como a EAD prevê
o estudo à distância é nessa hora e nesse período que eu boto todo mundo dentro da plataforma para fazer atividade. E aí, a partir do que a gente produz na EAD, eu elaboro as APs. Então, aquele aluno que não participa da EAD, ele vai ficar prejudicado na AP. Por quê? Porque eu pego uma situação que emergiu na EAD para criar a AP. Então, aquele aluno que é mais presente na plataforma se dá muito melhor na AP. Por quê? Porque a AP é sempre uma provocação do que a gente estudou online, principalmente na AD. Então, a gente está sempre prevendo produções. Essas produções se materializam em autoria dos alunos, tá? Então, arquitetar um desenho didático online é organizar o tempo do currículo em unidades, em módulos, e fazer com que os conteúdos tenham mais sintonia com as atividades que podem ser síncronas ou assíncronas. Para o CEDERJ, eu não invisto no assíncrono. Por quê? Porque eu sei que os meus alunos têm diversas situações de inclusão digital. Eu invisto tudo no assíncrono. Mas vou dizer a vocês aqui que com esses novos dados, eu vou começar a investir mais no síncrono também. Só que o síncrono nunca pode ser obrigatório. O síncrono deve ser sempre uma oportunidade de uma experiência nova. Eu nunca posso pontuar o síncrono, porque eu tenho que entender que no nosso contexto, os nossos alunos têm uma diversidade de oportunidades e de inclusão digital. Sem contar que a educação à distância ela é viável porque ela valoriza o assíncrono. Porque se a gente quisesse valorizar o síncrono, não teríamos educação à distância. Porque esse é o limite da educação presencial. A educação presencial exige que todo mundo esteja no mesmo espaço e no mesmo tempo. Na educação à distância, a gente tem a flexibilidade do espaço-tempo. E isso é vivido muito melhor no assíncrono. Por isso que eu invisto muito nos fóruns e também nas escritas colaborativas com as wikis. Pode passar. E aí, eu estou falando para essa galera, né? Eu estou palestrando agora para essa galera interdisciplinar que está aí com o Vitório, com a Sueli, inovando no material didático, inovando na plataforma. Eu estou falando para uma equipe profissional de desenho instrucional, de desenho didático, que conta com designers institucionais, designers didáticos, conteudistas, linguistas, desenhistas, animadores, programadores visuais, analistas de sistemas. Então, nos currículos à distância, eu conto com uma equipe interdisciplinar que elabora e que ajuda o conteudista a dar formas diferentes ao seu desenho didático. Mas quando a gente pega isso para o presencial, a gente incentiva que os professores sejam um pouco cada coisa dessas. E isso é muito violento para um professor que não é tão ciber. E a gente está vivendo muito isso agora na pandemia. Muitos professores estão desesperados porque, de uma certa forma, eles estão tendo que agora ser um pouquinho de cada coisa dessas. E isso é muito desesperador. E eu sempre digo que a gente precisa contar com a ajuda dos alunos, que são nativos digitais, a gente precisa contar com os colegas, porque, de repente, eu não sei fazer uma logo, o meu colega sabe. De repente, eu não consigo hipertextualizar, um outro colega consegue. Então, nesse momento, a gente está vendo como essas competências são importantes para a gente poder fazer desenhos didáticos online. Pode passar.
E aí vem a discussão da articulação dos saberes. Lamentavelmente, nossos currículos são multidisciplinares. O nosso aluno, Vitório, comunidade, né? Eles têm que cursar várias disciplinas ao mesmo tempo. O que é que eu percebi na UERJ? A minha primeira pesquisa na UERJ, como doutora, foi fazer uma pesquisa-formação para transformar os tutores reativos, aqueles tutores que só tiravam dúvidas, em tutores mais interativos. E aí eu criei, dentro lá da UERJ, da Faculdade de Educação, com os nossos tutores à distância, vários encontros de oficinas, ensinando eles e elas a usarem melhor a plataforma. Cheguei a convidar também professores, coordenadores. O que a gente causou naquele currículo? A gente fez com que cada disciplina lançasse mão de mais recursos e fosse mais interativo, mas a gente causou um problema sério no currículo. Por quê? Porque o aluno consegue cursar 8 disciplinas à distância, estudando sozinhos, cada uma. Mas quando elas resolvem ser interativas, o aluno precisa de mais tempo. E aí, o que é que eu percebi? Que a gente precisa mudar a estrutura curricular dos nossos cursos à distância. E aí eu já deixo essa provocação para vocês, tá? Nós ainda somos disciplinares. Para a gente ser interdisciplinar, a gente precisava trabalhar também por projetos, fazendo com que as disciplinas conversassem entre si, pudessem compartilhar o mesmo desenho didático, para evitar a fragmentação e a repetição de conteúdos e atividades. Então, agora com a pandemia, por exemplo, eu tenho sugerido que, em vez de trabalhar com 8 disciplinas simultaneamente, a gente pode trabalhar 2 meses com 4 disciplinas e 2 meses com mais 4. Em vez de trabalhar 4 meses com 8 disciplinas. Porque a gente percebe que há uma exaustão, principalmente por conta do remoto, que faz todo mundo trabalhar em tempo real. Se a gente trabalha no assíncrono, isso fica menos pior. Mas os nossos alunos à distância, eles precisam ter muita disciplina, porque eles realmente trabalham simultaneamente com uma quantidade muito grande, do meu ponto de vista. Por isso que, muitas vezes, os nossos alunos não gostam muito de interatividade. Por que eles reagem a aulas mais interativas? Porque eles têm uma quantidade muito grande de disciplinas para dar conta. Então, gente, vamos repensar tudo isso, tá? Fica aqui a minha provocação. Pode passar? Bom, e aí, do ponto de vista da estruturação de conteúdos, é preciso selecionar o conteúdo que é essencial, aquele que é secundário e aquele que é dispensável, identificar pontes entre esses conteúdos mais essenciais, mais secundários e mais dispensáveis. É preciso lançar mão de narrativas e linguagens adequadas para cada tipo e natureza de conteúdo. Nós, no CEDERJ, vivemos uma riqueza curricular, porque a gente tem cursos de humanas, ciências exatas e naturais. Muitas vezes, o que funciona bem para a biologia não funciona tão bem para a pedagogia e nem tão bem para o turismo. Então, é preciso adequar os objetivos e os conteúdos às linguagens. E aí, essa coisa de ter uma variedade de possibilidades vem nos ensinando no decorrer de todo esse processo. Pode avançar? Pode avançar. Eu quero, na tela anterior que eu pedi para avançar, eu trabalho com 3 categorias. Volta um pouquinho, que eu acho que vale a pena gastar um minutinho com essa tela.
Para um desenho didático ser interativo, é preciso lançar mão, pelo menos, de 3 fundamentos da cibercultura. O primeiro é a interatividade, que é a comunicação, tutoria alunos. Tutor não pode ser um tirador de dúvida apenas. O tutor precisa ser um mediador, um provocador, alguém que traz questões, que agrega valor ao desenho didático, que apresenta novas fontes. E a interatividade é exatamente essa comunicação mais próxima entre tutores e alunos, para que a autoria dos alunos possa acontecer de forma mais genuína. O hipertexto nos ajuda a pensar a polifonia. Por que só trabalhar com texto em PDF? Por que não lançar mão de hipertextos, de conexões, de audiovisuais, de sons? Por que não misturar tudo isso, linkando? Por que não fazer desenhos mais hipertextuais e menos lineares? Quanto mais hipertexto tem um desenho didático, em potência temos mais polifonia, mais oportunidades de ler o mundo, de ler o conteúdo. E por que não simular mais? Simulação é um conceito muito caro da cibercultura, porque tem relação direta com a virtualização, com o fazer de conta, com o inventar. Eu gosto muito de trabalhar com estudos de caso, Vitório, porque o estudo de caso faz o aluno pensar em outras possibilidades para aquela resolução problemática. Fazer de conta e inventar é simular. Então, para mim, um desenho didático pode combinar interatividade, hipertexto e simulação, porque isso potencializa muito o desenho didático. Vamos em frente. Eu quero recomendar para vocês 2 artigos que eu escrevi com o Marco Silva. São artigos bem antigos que agora a gente está recuperando. O primeiro chama-se Desenho Didático Interativo. Se vocês colocarem no Google Desenho Didático Interativo e colocar os nossos nomes, vai aparecer um artigo sobre tudo isso que eu estou falando, publicado na revista Ibero-Americana. Um outro artigo muito bacana chama-se Inspirar-se no Hipertexto, que é quando a gente fala de como um desenho didático pode ser mais hipertextual. Esse artigo foi publicado na revista Metodista, de São Paulo. E aí, essa tela fala um pouco dos princípios do hipertexto e como a gente pode se inspirar nestes princípios para fazer um desenho didático mais interativo. Então, eu não vou falar deles agora, porque não tenho tempo, mas convido que vocês acessem esse texto, tá bom? Pode avançar. Aqui eu tenho uma estrutura clássica, aí eu tenho a fonte bibliográfica. Reparem que essa imagem já diz tudo, né? O desenho didático pode ser linear, tela a tela, tipo tela de PowerPoint, mas ele pode ser multilinear e pode ser completamente hipertextual. Sugiro que vocês acessem esse link e busquem inspirações para a gente pensar conteúdos mais hipertextuais e menos lineares. Fazer um conteúdo multimídia para a educação online não é fazer a moda do PowerPoint, é fazer a moda da web. Essa web conversacional que linka texto com imagem, que linka o conteúdo com as interfaces do Moodle. Por exemplo, no meu desenho didático, quando o meu aluno lê um texto e eu quero que ele vá para o fórum, eu pego e linko a ida para o fórum dentro do texto. Quando o meu aluno está lendo, ele já linka e já vai para o fórum. Então, quanto mais a gente puder hiperlinkar dentro do AVA, mais interessante fica o nosso desenho didático. Quanto mais a gente puder interlinkar os conteúdos com as atividades, mais interessante fica e menos dicotômico ficam os conteúdos em relação às atividades e vice-versa. Ok?
No debate, se vocês não entenderam muito, a gente pode voltar a essa conversa, tá bom? Vamos lá, avançando para a gente poder garantir a conversa. Pode... Bom, segura aí. Reparem que até agora eu falei de como arquitetar os conteúdos, ok? Só que agora eu vou falar exatamente de como arquitetar as situações de aprendizagens, que são as atividades. O que é que eu faço? Antes, fora as ADs, eu invisto muito no autoestudo, porque eu sei que eu estou num currículo à distância. Então, eu faço atividades que os alunos possam estudar sozinhos, em seu tempo, na sua casa. Mas sempre tem fórum para todo mundo conversar com todo mundo. Sempre tem. Nas ADs, aí eu boto o povo para estar no online mais forte. E eu vou explicar um pouco como é que a gente faz isso. Pode avançar. Bom, aqui eu tenho a dupla comunicacional que inspira a criação de atividades online, que são essas coisas que a gente chama de assíncronas e síncronas. Os assíncronos são atividades realizadas em fóruns, blogs, diários, portfólios, ok? Isso para falar de ambiente virtual. As síncronas são os chats, as mensagens instantâneas, as webconferências. Então, essas interfaces permitem que eu crie atividades, ok? E é com elas que o tutor conversa com os alunos. Se eu não lanço mão de comunicação, o meu curso fica realmente só à distância. Se eu só boto conteúdo para o aluno estudar, mesmo no AVA, eu tenho EAD no AVA. Como que a EAD pode ser mais interativa? Quando eu invisto em atividades síncronas e assíncronas. Ok? Podemos prosseguir. Eu gosto muito de trabalhar com fóruns. Os fóruns são interfaces muito potentes que permitem que a gente crie bastante didaticamente. Eu posso fazer fórum para fazer estudo de caso, eu posso fazer fórum para discutir texto, eu posso fazer fórum para resolver um problema, eu posso fazer um fórum para discutir uma situação de escola. Então, os fóruns são interfaces ou ferramentas onde a gente pode investir em bastante didática, onde o nosso tutor pode ser muito mais um docente e muito menos um tirador de dúvida. Dentro do desenho didático do CEDERJ, o CEDERJ criou a sala de tutoria, que é exatamente onde o nosso aluno tira dúvida e conversa diretamente com o tutor. Eu acho ótimo isso. Mas se a gente não investe em outros fóruns, a gente reduz a tutoria a tirar dúvida. A tutoria precisa, no meu ponto de vista, exercer muito mais a sua autoria docente, dialogando muito mais com os nossos alunos. Para isso, a gente precisa ter tutores mais bem formados, mais interativos e também melhor remunerados. Porque é muito complicado a gente incentivar esse tipo de coisa com um tutor que ganha aquela coisa vergonhosa chamada de bolsa. Então, eu consigo ter a implicação da minha equipe, porque a minha equipe lança mão de outro tipo de implicação e de jogo simbólico. Eu não quero naturalizar isso, mas eu quero dizer que quanto mais os nossos tutores são nossos parceiros, quanto mais a gente envolve os nossos tutores no desenho didático, mais implicados eles e elas ficam com esse desafio de mediar. Por outro lado, é constrangedor exigir que eles sejam mais interativos se eles nem são pagos para serem reativos. Eu preciso falar sobre isso, tá bom? Pode avançar. Chats eu adoro. Chat é quando o coração bate forte, quando a gente cria vínculos, mas eu reforço, eu uso pouco no CEDERJ,
porque a gente não tem a garantia do acesso e nunca eu faço um chat valendo nota. É muito mais para agregar um valor. Chat para nós é azeitona da empada, sabe? Mas quando a gente tiver no Rio de Janeiro mais inclusão digital, eu acho que a gente pode investir mais no síncrono, como eu já falei. Pode continuar. E aí, gente, eu queria sugerir metodologias mais ativas e interativas para os nossos desenhos didáticos, trabalhar por projetos, com estudos de caso. Muitas vezes, o nosso desenho didático se resume a ler um texto e conversar sobre esse texto, ou ler um texto e fazer uma tarefa. Vamos criar mais, né? Criar mais situações inventivas. Para fazer isso, eu preciso envolver mais a tutoria. E, de repente, muita gente não faz, porque muitos tutores são reduzidos ao tirador de dúvida. E a gente precisa conversar sobre isso, entre nós, inclusive. Pode avançar, Milena, obrigada. Avaliação da aprendizagem, a gente precisa de outra live para falar sobre isso. Não vou falar sobre isso, porque no nosso caso a avaliação ela já está desenhada, ela é à distância e presencial. A gente só pratica a heteroavaliação, que é nós avaliando os nossos alunos, mas em outros contextos eu gosto muito de praticar a coavaliação, que é quando o aluno avalia o trabalho de outro aluno. E gosto muito de praticar a autoavaliação, que é quando o aluno se autoavalia. No CEDEG, a gente não faz isso, lamentavelmente. A gente só faz a heteroavaliação, que é tutor e coordenador avaliando os alunos. Eu acho que a gente tem que avançar em avaliação da aprendizagem. Pode avançar? Já estou acabando. E aí eu encerro com Edgar Morin, que lindamente nos ensina que o método não precede a experiência. Ele se apresenta ao final, talvez para uma nova viagem. Então, cada vez que a gente cria um desenho didático, esse desenho didático só se materializa ao final mesmo, né? Quando a gente vive a experiência, quando a gente avalia o que funcionou, o que não funcionou e pode oferecer novamente. E aí, a gente sempre replica os nossos desenhos didáticos, refutando o que não deu certo e reutilizando aquilo que deu certo, né? No meu caso, especificamente, a minha disciplina exige de mim mudança anual, porque informática é um conteúdo transversal dentro da cultura contemporânea. Eu não tenho como replicar o mesmo desenho por mais de 2 anos. Porque eu preciso que esse desenho tenha o fluxo da cibercultura. Então, eu preciso mudar o desenho didático a cada ano, mas digo a vocês que eu agora fiz um desenho didático 2020.1, vou repetir em 2020.2, mas 2021 eu não sei o que será. Então, essa é a riqueza de se trabalhar online e de lançar a mão da plasticidade do digital, permitindo que o meu desenho didático se transforme. E a gente, quando faz, a gente não pode fazer muito isso com material impresso. A gente não pode ficar trocando toda hora de material impresso, porque custa caro, a gente demanda de uma equipe enorme. Então, o material impresso, ele tende a se renovar mais tardiamente por conta de toda uma logística própria do impresso e do analógico. Quanto mais o nosso desenho didático for online, mais inovação e dinâmica a gente pode ter em nossas disciplinas. Então, eu agradeço muito, estou à disposição aqui para o debate. Obrigada.